Vamos lá então ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Tem a impressão que eu posso chegar também esse banco mais à frente, não posso? Aqui eu vou ficar mais pertinho aqui de você. Veja aí até onde está dando, está legal aqui? Eu sento aqui. E olha, eu vou pregar no texto de Marcos, Marcos capítulo 4, não é? A partir do verso 35. É um texto assim muito conhecido, não é? Conhecidíssimo, que diz assim: naquele dia, quando já era tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, Jesus, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e perguntaram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são assim tão tímidos? Ainda não têm fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto é um texto muito conhecido, né? Conhecidíssimo da palavra do Senhor. Jesus no mar da Galileia. Não é? Eu estava agora, né, planejado para em maio conhecer este mar da Galileia. Para mim é um dos cenários da Bíblia que eu mais gostaria de conhecer naquela viagem em Israel. Eu me identifico muito. Eu não sei se porque quando criança a gente cantava na escola bíblica dominical os hinos, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passo temporal, passo temporal, passo temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passo temporal. Gostou aí da música? Hein? Fiquei em segundo lugar no festival de música uma vez, hein? Tá bom? Respeita o homem aí, tá bom? Mas só quietinho para nós aqui, só tinha 2 participantes, 2, tá bom? Olha, esta música então cantada lá na escola dominical, eu criança, né? 45 anos atrás, mais ou menos. Mais do que isso até, gente, mais 50 anos, 55 anos. Este ano eu já vou virar sexagenário. Então eu garotinho, né, criança, como eu imaginava que hoje, 50 e tantos anos depois, eu cantaria este hino aqui para você. Então este cenário do Mar da Galileia me envolve muito. Mas a viagem que estava programada para 8 de maio foi transferida, de repente vai acontecer em novembro, se Deus permitir. E Jesus naquele mar tão conhecido, que não era um marzão como a gente tem aqui em Cabo Frio. E se você está numa região litorânea no Brasil, no litoral aí do Brasil, você conhece, né, esse Oceano Atlântico. Se isso aqui chegar, né, e chega sem dúvida alguma, a um lugar onde é banhado pelo Oceano Pacífico, então você também conhece, sabe o que é isso? O Mar da Galileia não era um marzão, na verdade era um lago. A Bíblia também chama de lago de Genezaré, né? O Mar de Tiberíades. E ele, na verdade, tinha mais ou menos 20 quilômetros de extensão e 10 a 14 quilômetros no lugar mais largo, de largura. E ali era um lugar de muita pesca, e também temporais aconteciam ali rotineiramente, dada a geografia do lugar, não é?
E os climas se alterando, então o quente com o frio que descia, muitas vezes a tardinha provocava ondas violentas ali naquele mar da Galileia. Aqueles discípulos estavam acostumados com esse cenário, e naquele dia Jesus disse: olha, vamos juntos atravessar o mar. E veio um temporal, não é? Olha, interessante que Jesus estava num barco, mas tinha outros barcos também com Jesus. E aí, quando eles estão lá no meio do mar, aproximadamente, veio um temporal violento, tremendo, algo estarrecedor. Olha, foi algo tão violento que deixou aqueles homens que eram treinados, não é, tarimbados naquele ofício, eles eram pescadores, eles ficaram com medo, e com muito medo, não é? Diz o texto bíblico que eles, na verdade, ficaram cheios de pavor, não é? Não era um medo assim normal, natural, de uma experiência nova, não, foi um medo aterrorizante, foi um medo pavoroso, foi um medo que tirava a pessoa do seu equilíbrio. De repente você está assim agora, diante desse coronavírus, medo, e já começa a instalar na sua cabeça uma opção de preocupações. Assim ficaram os discípulos, e eles então correram até Jesus. Jesus estava descansando um pouco lá na popa do barco, e aproveitando aquela travessia para descansar um pouco, e eles vão lá, e eles não chegam perto de Jesus assim carinhosamente: Jesus, poxa, vem aqui, dá um jeitinho para a gente, socorre a gente. Não, eles: Senhor, mestre, não se te dá que pereçamos. A gente lê o texto às vezes correndo, e muita gente fica preocupado em não enfatizar muito, porque isso parece uma ofensa. Não, na verdade, eles chegaram perto de Jesus, e isso significa o seguinte: Senhor, o Senhor não está se preocupando com a gente que está morrendo, não? Senhor, o Senhor não está vendo aqui como é que eu estou em aflição? Senhor, o Senhor não está se preocupando, você está dormindo tranquilo? Jesus se levanta calmamente, não é isso? E aí diz para o mar: cala-te, para o vento: aquieta-te. O vento cessou e fez-se grande bonança. Aí Jesus vira para eles e pergunta: por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Jesus não falava do medo natural, da primeira experiência numa situação. Jesus fala: por que vocês estão com esse medo pavoroso aí? Por que vocês estão com esse medo aterrorizante? Vocês ainda não têm fé? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, ter medo não é pecado, mas desesperar-se é uma sinalização da falta de relacionamento com Jesus. Ter medo não é pecado, mas deixar o medo dominar a situação, e você não saber o que fazer, e entrar em pânico. Olha, Jesus está perguntando: por que você está com medo? Onde está a sua fé? E aí eles olham para o outro e perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante o seguinte: esse texto tem 4 perguntas. 2 perguntas são feitas pelos discípulos, 2 perguntas são feitas por Jesus. A primeira pergunta dos discípulos é: Senhor, o Senhor não se te dá que pereçamos? A segunda pergunta dos discípulos é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? São perguntas diferentes. A primeira é a pergunta do desespero, a segunda é a pergunta da experiência. Não é mais uma pergunta apavorante, é uma pergunta de crescimento. Olha, que homem poderoso é esse? Esse Senhor é esse que está com a gente, não é? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? De repente você, nessa situação, gritou lá no seu íntimo: Senhor, o Senhor não está preocupado com a gente? Coronavírus, não é? Notícias muito desastrosas,
mas você vai poder dizer assim: Senhor, não é? Quem é o Senhor que é capaz de expulsar este mal e derrotar este inimigo? As outras duas perguntas são de Jesus. Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Por que o medo? Cadê a fé que vocês experimentam que tem, dizem que tem, né? Informam que experimentam? Essas duas perguntas são muito especiais. Eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte: há aqui algumas lições preciosas. Primeira delas, estar com Jesus não significa que o temporal não venha sobre você. Os discípulos estavam com Jesus no barco. Sabe o que é isso? Ele estava ali no barco e o temporal veio. Ah, pastor Neemias, eu sou cristão, eu sou cristã. Por que veio esse temporal sobre mim? Eu respondi a um jornalista agora, numa entrevista que dei, onde também participei de uma conferência internacional com pastores da Itália, dos Estados Unidos. Amanhã eu vou dar outra entrevista também na El Shaddai, do Rio de Janeiro, participar de uma banca de debatedores, aqui mesmo de Cabo Frio, fazendo estudo aqui. E uma pergunta que me fizeram foi a seguinte: Deus quer falar com a gente? Eu respondi: Deus sempre falou, desde o Gênesis. Quando começou o primeiro capítulo, diz assim: e disse Deus, haja luz, houve luz. E disse Deus, façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia toda é Deus falando. Hebreus 1:1 diz que, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Olha só que coisa linda. Deus falou pelo Filho. Deus fala até hoje. Deus fala até hoje. Deus está falando com você agora. Sabe o que acontece? A diferença é que às vezes o nosso ouvido está tapado, a gente não ouve, a gente ouve só o que a gente quer, só a nossa vida, corre, e para lá e para cá, e atropelando todo mundo e sendo atropelado, e a gente vai, não ouve. Quando acontece um problema desse, a gente ouve a voz de Deus. Jesus está dando oportunidade a você agora de experimentar isso. Eu estou com você. Temporal pode vir, não tem problema, eu estou com você. Uma segunda lição é que obedecer o que Jesus manda não significa que tudo sairá tranquilo, né? Que o temporal não virá, que não haver tempestade. Eles estavam fazendo literalmente o que Jesus mandava. Quem mandou que atravessassem para o outro lado do mar foi Jesus. Quem mandou foi Jesus. Vamos para o outro lado. Eles foram, estavam obedecendo. De repente a gente obedece a Jesus, Ele manda a gente fazer uma coisa, a gente faz, e a gente está obedecendo a Ele, aquilo que Ele manda, que Ele mandou, a gente está fazendo, e vem o temporal. E aí? Algumas pessoas começam a perguntar: será que eu estou em pecado? Será que Deus está castigando a gente? Será que foi isso, foi aquilo? Não! O fato de estarmos fazendo o que Jesus manda não significa que tudo sairá tranquilo. E em terceiro lugar, eu quero lembrar que o fato de estarmos com Jesus, o fato de obedecermos o que Jesus manda, Ele nos livrará na hora do temporal. Olha, essa é a lição final. Estar com Jesus e obedecer o que Jesus manda significam que Jesus vai livrar na hora do temporal. Os discípulos eram fracos, tímidos, como nós somos, mas eles se lembraram: Jesus está lá na popa. Jesus está lá na popa. Eu vou correr para lá e vou pedir a Jesus, eu vou clamar a Jesus. Chegaram desesperados, apavorados, mas chegaram: Senhor, ajuda, socorre-nos, nós estamos aqui. Nessa hora você pode ir a Jesus. Ele vai socorrer você, Ele vai dar a vitória a você, Ele vai alterar a sua vida de maneira muito especial. Ele vai fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Jesus vai mudar este quadro. Ele é capaz de transformar este quadro. Jesus é capaz de dar uma nova experiência a você. A gente vai cantar mais um louvor. E enquanto esse louvor estiver sendo executado por Raquel e João Marcos, você vai poder
falar com o Senhor agora. Dizer para Ele: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha me socorrer. Você vai poder dizer para Jesus assim: Senhor Jesus, na minha casa eu já estou sofrendo com essa situação. De repente você está preocupado se vai ter um emprego depois dessa situação. Fale com Jesus, Ele vai dar a você a vitória sobre este mal. Ele vai dar a você vitória sobre essa batalha. Eu tenho certeza que você sairá fortalecido. E você depois vai perguntar: que Senhor maravilhoso é este, que até o coronavírus é capaz de tirar da nossa vida. E Ele é capaz de fazer você crescer no meio desse temporal.